Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula de potenciação para vocês. Essa é a aula 2 que eu gravo para os alunos do sexto ano, ok? Na primeira aula eu dei uma introdução sobre o que é uma operação de potenciação, falamos alguns sobre conceitos de potenciação. Nessa segunda aula eu vou falar sobre propriedades de potenciação. Mas antes de começar, eu vou dar só uma recapitulada no básico da potenciação, né? De uma operação de potenciação. A potenciação é uma operação matemática que envolve a multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho aqui o número 2 elevado à quarta potência, que é a forma que a gente lê esta operação aí, que a gente viu no vídeo 1, na aula 1, eu tenho aqui o 2, que é chamado de base, o 4, que é chamado de expoente, né? Número 4 é o meu expoente. E o que o 4, o que esse expoente está indicando para mim? Que a minha base, se eu for transformar ela em produto, ela vai ser multiplicada 4 vezes iguais, em 4 fatores iguais, né? 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 daria 4, né? 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, o 16 aí é que é o resultado da minha operação de potenciação. E esse resultado é que chama de potência. Na aula 1, a gente fez alguns exercícios, eu ensinei a forma de leitura da operação de potência, que tem uma forma diferente de se ler, como eu já falei no início, por exemplo, essa é 2 elevado à quarta potência, é igual a 16. Então, vamos agora para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai ver propriedades de potência. As propriedades das potências são técnicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar essas operações entre os números que possuem expoentes. É isso. Então, vou começar nesta aula, eu vou abordar 4 propriedades, né? Existem algumas outras, né? Mas vou abordar as 4 propriedades básicas, né? Vou começar pela primeira aqui, que é a multiplicação de potências de mesma base. Eu vou demonstrar o que é a multiplicação de potências de mesma base e depois a gente vai chegar a uma conclusão, ok? Então, se eu pegar duas potências aqui, a elevado ao cubo vezes, lembre-se que esse pontinho a gente já viu na primeira aula, que a gente vai trabalhar com pontos simbolizando a multiplicação, né? A elevado ao cubo vezes a elevado à quinta potência. Então, para começar minha demonstração, vou reescrever essa operação. Eu coloquei aqui novamente o a elevado ao cubo vezes o a elevado à quinta. Eu dei esse espaçamento porque agora eu vou abordar uma por uma dessas potências. Primeiro, eu vou começar por esse aqui, ó, a elevado ao cubo. Esse a elevado ao cubo indica que se eu for transformar em forma de produto essa potência, vai ficar a vezes a 3 vezes, né? Que é o que o expoente está me indicando ali. Agora vamos observar a outra potência aqui, a elevado à quinta. Também, se eu for reescrever em forma de produto, seria a base A multiplicada 5 vezes, ok? E agora que eu tenho tudo aqui em forma de produto, se eu for reescrever esta multiplicação de fatores iguais aqui em forma de potência, ficaria, ó, vou contar aqui quantos fatores apareceram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores. Então, se eu for reescrever isso aqui, vai ficar a elevado à oitava potência. Então, eu posso afirmar que
A elevado ao cubo vezes A elevado à quinta potência é igual a A elevado à oitava potência. Agora vou dar um exemplo usando números, né? Ao invés de letras. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quarta potência. Assim como no exemplo anterior, vou reescrever esta operação. Eu só dei um espaço aqui para a gente transformar em forma de produto individualmente essas potências, né? Então, o primeiro aqui, 2 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar a base por duas vezes seguida, né? Transformar no produto de fatores iguais aqui, né? Dois fatores iguais, que é o que indica meu expoente. E o 2 elevado a 4, vou transformar na multiplicação de 4 fatores iguais, né? Agora que colocamos tudo em forma de produto, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores iguais. Então, se eu for reescrever isso aqui em forma de potência, vai ficar 2 elevado à sexta potência. Então, eu posso afirmar que o 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quarta é igual a 2 elevado à sexta potência. É lógico que se eu fosse continuar aqui para resolver, saber o resultado dessa operação de potência, eu teria que fazer a multiplicação aqui, né? 2 elevado à sexta seria igual a 2 vezes 2 igual a 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes 2, 64, ok? Então, 2 elevado à sexta seria igual a 64, ok? Mas, observando os dois exemplos que eu acabei de dar, vamos chegar a uma conclusão do que seria, então, a primeira propriedade de potência, né? Da multiplicação de potência de mesma base. A elevado ao cubo vezes A elevado à quinta resultou em A elevado à oitava potência. O 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quarta resultou em 2 elevado à sexta. Observando apenas os expoentes, nós podemos verificar que o 8 é resultado da soma dos expoentes, né? E o 6, mesma coisa, é resultado da soma dos expoentes das minhas potências. Então, podemos chegar à conclusão que, na multiplicação de potências de mesma base, a base permanece e somamos os expoentes. Então, quando eu for quando eu for resolver a multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Eu conservo a base, que é, por exemplo, 2 aqui, e somo os expoentes. Ok? Então, vamos à segunda propriedade. Divisão de potências de mesma base. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui uma operação de divisão, A elevado à quinta dividido por A elevado ao quadrado, lembrando, né, que aqui esses dois pontinhos indicam que eu estou dividindo, indica uma operação de divisão, e eu posso reescrevê-la desta forma também. Isso aqui quer dizer a mesma coisa, essa barra indica divisão também, coloquei aqui em forma de fração, ok? Então, para demonstrar, eu vou transformar esse A elevado à quinta no produto de bases iguais, né? Vou reescrever como uma multiplicação de bases iguais. E o expoente 5 indica que são 5 fatores iguais que eu estou multiplicando, né? E o A elevado ao quadrado, mesma coisa. Vou multiplicar a minha base duas vezes por ela mesma, 2 fatores iguais. E na
operação de divisão, quando eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, eu posso simplesmente cortar esses números. Porque não vai fazer diferença. Eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Então eu posso realizar essa operação sem problema nenhum. E eu ainda tenho mais uma base aqui embaixo que eu posso cortar com uma de cima. Ok? Então agora a gente pode observar que nós ficamos com 3 fatores, né? 1, 2, 3. E se eu for reescrever em forma de potência, vai ficar a elevado ao cubo. Então eu posso afirmar que a elevado à quinta dividido por a elevado ao quadrado é igual a elevado ao cubo. Vamos dar mais um exemplo agora com números. 4 elevado à oitava dividido por 4 elevado à sexta potência. Vou reescrever novamente, né? Para a gente colocar em forma de produto. O 4 elevado à oitava indica que eu vou multiplicar a minha base em 8 fatores iguais, né? E o número, o 6 aqui no expoente do 4, na potência de baixo, indica que eu vou também terei 6 fatores iguais sendo multiplicados. Aqui, no caso, o 4 sendo multiplicado 6 vezes. Assim como eu fiz no exemplo anterior, eu estou multiplicando em cima e embaixo por 4, por exemplo, né? E eu posso cortar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Porque é a quantidade de vezes que eu tenho tanto em cima como embaixo. Sobrou aqui 2 fatores. Então, vou reescrever esses 2 fatores em forma de potência. Aí vai ficar 4 elevado ao quadrado. Então, eu posso afirmar que 4 elevado à oitava dividido por 4 elevado à sexta é igual a 4 elevado ao quadrado. Então, observando esses 2 exemplos que eu dei, a elevado à quinta dividido por a elevado ao quadrado é igual a a elevado ao cubo. 4 elevado à oitava dividido por 4 elevado à sexta é igual a 4 elevado ao quadrado. Observando apenas os expoentes, como eu fiz no exemplo anterior, na primeira propriedade, vejam que o 3 seria resultado da subtração de 5 menos 2, né? Então, seria 5 menos 2 igual a 3. Vamos ver se aqui embaixo dá certo também. O 2 seria o resultado da subtração de 8 por 6. Então, 8 menos 6, né? 8 menos 6 igual a 2. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que na divisão de potências de mesma base, a base vai permanecer e apenas a gente subtrai os expoentes, né? Então, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Essa foi a demonstração, a conclusão que a gente chegou da segunda propriedade. Então, vamos à terceira propriedade agora, que eu quero demonstrar para vocês. Potência de uma potência. O que é potência de uma potência? Eu tenho aqui a elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, se não deu para entender aqui, aí, por causa desse tamanho desse parênteses, é isso aqui, ó. A elevado ao quadrado elevado ao cubo. Primeiramente, vamos observar o expoente 3 aqui fora do parênteses. Esse expoente 3 diz para mim que a base, né, que é o a elevado ao quadrado, vai ser multiplicada por ela mesmo 3 vezes. Então, coloquei aqui em forma de produto a minha base sendo multiplicada por ela mesmo 3 vezes. Então, eu transformei em 3 fatores iguais aqui, né? Agora, vou atacar aqui, eu vou abordar individualmente, né?
Esse a elevado ao quadrado indica também que a minha base vai ser multiplicada em dois fatores iguais, né? Então, a vezes a. No meu segundo fator aqui, a ao quadrado, mesma coisa. Eu posso reescrever em forma de produto aqui embaixo, como a vezes a. E o terceiro fator aqui, a elevado ao quadrado, mesma coisa. Vou reescrever aqui como a vezes a. Agora que eu coloquei tudo em forma de produto, eu vou fazer uma contagem aqui. Quantos fatores sobraram aqui? Resultaram aqui? 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se eu for reescrever esses fatores em forma de potência, seria a elevado à sexta potência. Então, eu posso afirmar que o a elevado ao quadrado elevado ao cubo é igual a elevado à sexta potência. Agora, eu vou dar um exemplo com números. 2 elevado ao cubo elevado à quarta potência. Então, assim como eu fiz no anterior, eu vou pegar primeiro esse expoente que está fora do parênteses e vou considerar o 2 elevado ao cubo como a minha base inicial aqui. E vou reescrever isso em forma de produto. Então, vejam aqui. São 4 fatores iguais, né, que estão sendo multiplicados, que é o que o meu expoente indica aqui. Agora eu vou abordar individualmente, né? O 2 elevado ao cubo, eu vou transformar em forma de produto, em produto de 3 fatores iguais, né? 2 vezes 2 vezes 2. No segundo, vou fazer a mesma coisa. No terceiro, a mesma coisa, 2 elevado ao cubo. E no quarto, a mesma coisa, 2 elevado ao cubo vezes os outros fatores. Agora que eu coloquei tudo em forma de fator, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu for reescrever esta operação aqui, esses fatores, essa multiplicação de fatores iguais aqui, eu reescreveria da seguinte forma: 2 elevado à 12ª potência, né? Então, eu posso afirmar que o 2 elevado ao cubo elevado à quarta potência é igual a 2 elevado à 12ª potência. Ok? Assim como nos exemplos anteriores, se eu fosse continuar, né, se eu precisasse continuar, saber o resultado aqui de 2 elevado à 12ª potência, eu teria que fazer essa multiplicação aqui em cima, né? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024, vezes 2, 2048 e vezes 2, 4096. Então, 2 elevado a 12 seria igual a 12ª potência, seria igual a 4096, ok? Então, observando agora os dois exemplos dados, aí vamos chegar à conclusão. O que então me diz a potência de uma potência? Ó, vejam bem, o a elevado ao quadrado elevado ao cubo resultou em a elevado à sexta potência. Já o segundo exemplo, 2 elevado ao cubo elevado à quarta potência resultou em 2 elevado à 12ª potência. Observando o expoente 6 aqui, eu posso chegar à conclusão que ele é resultado do produto de 2 vezes 3, né? Então, eu multipliquei o 2 vezes 3 aqui e resultou em 6. Vamos ver se isso acontece embaixo também. Não.
Meu expoente 12 é resultado de 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 igual a 12. Então, a gente pode concluir que na potência de uma potência, a base permanece e eu apenas multiplico os expoentes. Para não ter que fazer toda aquela operação de colocar em forma de produto, basta eu manter a base, multiplicar os expoentes e eu já tenho o resultado na forma de apenas uma potência. Ok? Então vamos a uma quarta propriedade agora. A quarta propriedade que eu quero demonstrar para vocês é a potência de base 10. Então vamos lá. Se eu pegar aqui a primeira potência de base 10, 10 elevado a 1. Bom, 10 elevado a 1, como a gente já viu na videoaula 1, todo número elevado a 1, né, a primeira potência, ele é igual à própria base, né? Então, a potência de um número elevado a 1 é igual à própria base. Então, 10 elevado a 1 igual a 10. E 10 elevado ao quadrado? 10 elevado ao quadrado seria, né, 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é igual a 100. E 10 elevado ao cubo? 10 elevado ao cubo seria 10 vezes 10 vezes 10. E esse 10 vezes 10 é igual a 100 e vezes 10 é igual a 1000. 10 elevado à quarta, mesma coisa. Multiplicar o 10 4 vezes. Se eu fosse colocar em forma de produto, o resultado seria 10.000. 10 elevado à quinta, mesma coisa. O resultado seria 100.000. E 10 elevado à sexta, o resultado seria 1.000.000. E assim por diante. Aí sim continuaria. Poderia ter isso. 10 elevado à sétima, à oitava, e assim seguindo. O que eu quero tirar daqui é uma conclusão, né? Que aqui já deu para a gente observar um padrão. Então, vamos reescrever aqui. Observem os expoentes. Aqui na potência de base 10, quando o expoente era 1, quantos zeros eu tinha aqui? Ó? 1. Quando o expoente, para eu resolver essa operação aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, 10, o expoente é 2, o resultado vai ser 100. 2 zeros. 1 acompanhado de 2 zeros. E no 10 elevado ao cubo, a resolução daria o número 1, né, acompanhado de 3 zeros, que é o 1000, né? E o 10 elevado à quarta seria o número 1, acompanhado de 4 zeros, que é o que diz aqui o expoente. Resultado 10.000. 10 elevado à quinta é o número 1 elevado, acompanhado de 5 zeros. E o 10 elevado à sexta é o número 1 acompanhado de 6 zeros. Então, a gente pode concluir o que daí? Vocês viram que é um padrão, né? Uma coisa que acontece sempre. Isso é um padrão. Sempre da mesma forma. Então, a gente pode concluir que as potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto forem indicados pelo expoente. Então, se tivesse aqui, por exemplo, né, só para finalizar aqui, 10 elevado ao oitavo, seria o resultado disso. Eu não preciso multiplicar o 10 8 vezes para saber o resultado, certo? Não preciso
multiplicar o 10 assim, ó, 8 vezes para saber o resultado. Então, o 10 elevado à oitava seria o número 1, seguido de 8 zeros. Seria 100 milhões. Para eu não ter que fazer toda essa operação aqui de multiplicação de fatores. Ok? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. No blog da escola a gente vai passar alguns exercícios para vocês fazerem. Também vou passar tudo o que eu dei aqui, eu vou passar em forma de texto também para vocês terem isso registrado, colocarem no caderno de vocês. Então, até uma próxima e bons estudos.